Nem todos os monstros gritam. Alguns reinam em silêncio. E esse foi Tibério. O Império Romano teve imperadores ambiciosos, cruéis, amados e odiados. Alguns deixaram sua marca através das guerras. Outros, através das leis. Mas apenas um conseguiu governar nas sombras, em um trono coberto pelo medo e pelo silêncio. Tibério não foi o imperador que Roma pediu. Nem o que esperava. Foi o segundo imperador da história, mas o primeiro a abandonar a capital para governar o mundo a partir de uma ilha distante, como um fantasma que sussurra ordens e entrega castigos de longe. Durante décadas, historiadores debateram se ele foi um tirano pervertido ou um estrategista incompreendido. Alguns o acusam de sadismo, outros o defendem como o imperador mais lúcido de sua geração. A verdade? Talvez esteja nas profundezas de seu passado e nas paredes silenciosas de seu refúgio em Capri. Porque, antes de se tornar a figura mais temida do Império, Tibério foi uma criança rejeitada. Um general brilhante. Um marido sem amor. Um herdeiro sem escolha. E, por fim, um imperador que já não acreditava em Roma. Fique até o fim, porque o que Tibério escondeu naquela ilha pode mudar tudo o que pensamos saber sobre poder, loucura e o preço da solidão. Antes de ser imperador, antes de vestir a púrpura, Tibério era apenas um menino que aprendeu muito cedo que, em Roma, o amor é uma transação, e o sangue, uma ferramenta de poder. Nasceu em 42 a.C., em meio a uma Roma fraturada por ambições devoradoras. A cidade ainda não era o majestoso império que dominaria o mundo, mas já era uma selva de intrigas onde família nem sempre significava refúgio. Tibério Cláudio Nero, seu pai biológico, fora aliado de Marco Antônio. Sua mãe, Lívia Drúxila, descendia de uma família aristocrática, fria como o mármore de suas vilas. Mas nada disso o preparou para o que viria. Quando mal conseguia andar, sua mãe foi arrancada do lar. Otaviano, o jovem político que em breve seria conhecido como César Augusto, tomou-a como esposa. Não houve consentimento. Apenas poder. Lívia, ainda grávida de outro homem, foi entregue ao novo senhor de Roma. Assim começou o orfanato emocional de Tibério. Ele nunca chamou Otaviano de o pai. Mas também nunca mais olhou com afeto para o homem que o gerou. Roma havia roubado os dois dele. Criado na nova casa imperial, cercado por estátuas, tutores, desconfiança e silêncio, Tibério era invisível dentro de sua própria linhagem. Observava. Escutava. E aprendeu que os sorrisos romanos frequentemente escondiam adagas. Enquanto Augusto construía uma dinastia para a eternidade, Tibério era mantido à margem. O favorito era Marcelo. Depois Agripa. Depois Caio. Depois Lúcio. Todos caíram. Por doenças, acidentes ou ambições nunca explicadas por completo. Um a um, os herdeiros pereceram. Até que só restasse ele. O filho que nunca foi escolhido. O jovem que ninguém aplaudia. O general que todos toleravam, mas ninguém amava. Sua infância foi marcada não por brincadeiras, mas por ausências. Sua adolescência não conheceu o desejo, mas o dever. Sua juventude não conheceu o amor, mas o exílio emocional. Para selar sua integração à linhagem imperial, Augusto obrigou a casar-se com sua própria filha, Júlia. Uma mulher livre, inteligente e escandalosamente infiel. Tibério, reservado, quase monástico, a desprezava. Ela o ridicularizava em público, insultava-o em privado. Foi um casamento frio, calculado e cruel. Ele não suportou mais. E um dia, desapareceu. Não por decreto. Não por ordem. Exilou-se voluntariamente em Rhodes. Ali, numa pequena ilha distante, um general romano, o homem mais capaz de sua geração, pediu permissão para viver no esquecimento. Tibério não fugia de Roma. Fugiu de si mesmo. Fugiu da vida que foi forçado a viver. Em Rhodes, viveu como um cidadão comum. Recusou honrarias. Evitava o fórum. Caminhava sozinho. Alguns diziam que meditava. Outros, que chorava. Mas o império não permite fuga.
E quando o destino cumpriu seu papel, quando todos os outros herdeiros morreram, Tibério foi chamado de volta. Não como filho. Não como homem. Mas como símbolo. Como ferramenta de continuidade. Ele voltou a Roma. Mas algo dentro dele já havia se quebrado. Ele havia cruzado o limiar. E quem cruza o limiar nunca retorna o mesmo. A história tende a lembrar os imperadores por seus discursos ou seus crimes. Mas Tibério não deixou nenhum dos dois. Apenas deixou pegadas nos mapas. Se Tibério se destacava em algo, era na arte da guerra. Não o espetáculo sangrento do circo. Não a arrogância dos conquistadores. Mas a guerra como cálculo frio, como estratégia cirúrgica. Enquanto outros buscavam glória com a espada erguida, Tibério planejava campanhas que eram vencidas antes da primeira lança ser lançada. Seu gênio não estava no combate corpo a corpo, mas em antecipar as sombras. Conduziu expedições na Germânia, Panonia e Armênia. Suas tropas o respeitavam. Seus inimigos o temiam. Nunca foi amado, mas sempre foi eficaz. E, em Roma, isso valia mais que 1 milhão de aplausos. Mas o silêncio que o acompanhava não era força, era o reflexo do que faltava por dentro. Anos de desprezo, traição e abandono transformaram Tibério numa figura estoica e impenetrável. Dormia pouco. Comia pouco. Nunca sorria. Comandava, sim. Mas a partir de uma distância emocional quase desumana. Em cada campanha vitoriosa, Tibério ganhava prestígio, mas perdia a humanidade. Cada fronteira assegurada o afastava mais de qualquer forma de afeto. A vitória tinha um preço, a solidão. Quando seu irmão Druso, sua única verdadeira ligação emocional, morreu após uma queda na Germânia, Tibério cavalgou sozinho por dias, debaixo de chuva, para ver seu corpo uma última vez. Não fez discursos. Não derramou lágrimas em público. Apenas permaneceu em silêncio ao lado do cadáver por horas. Essa foi a última vez que alguém o viu vulnerável. A partir de então, Tibério transformou-se em pedra. Augusto, cada vez mais idoso, começou a reconsiderar sua linhagem. Os herdeiros continuavam morrendo. O império ficava sem sangue jovem. E então, o imperador se resignou. Tibério, o filho que nunca quis, o genro silencioso, o soldado solitário, foi chamado de volta. Não como favorito, mas como última opção. O Senado aprovou seu retorno. O povo não celebrou. E Tibério também não sorriu. Ele voltou a Roma como um general vitorioso. Mas trazia no olhar algo mais afiado que qualquer espada, o peso do desdém e a certeza de que nunca seria verdadeiramente aceito. A partir de então, tornou-se ainda mais reservado. Não respondia cartas pessoais. Delegava decisões a juristas. Recusava estátuas. Evitava o circo. Roma lhe dera poder, mas nunca um lar. Quando Augusto morreu, Roma não aclamou Tibério, apenas o aceitou. Como quem aceita o inverno, inevitável, frio e necessário. Era o ano 14 depois de Cristo. O primeiro imperador de Roma, Augusto, havia morrido com todas as honras de um Deus vivo. O Senado chorou, o povo ergueu-lhe templos, e os poetas o consagraram como o pai do império. Ao seu lado, como sucessor designado por falta de opções, estava Tibério. Não fez um grande discurso. Não ofereceu pão nem espetáculos. Apenas apresentou ao Senado um gesto seco e distante, e se assim desejarem, assumirei o poder. Desde o primeiro dia, Tibério deixou claro que não queria governar. Mas que o faria. Por dever. Não por glória. O que se seguiu foi um governo estranho. Sóbrio. Sem excessos. Sem desfiles triunfais. Sem deuses pessoais. Sem sequer aparecer com frequência. Tibério recusou títulos, recusou ser adorado e raramente pisava no Senado. Governava por decreto. Enviava cartas. Observava das sombras. Enquanto Augusto entendia que o espetáculo era parte do poder, Tibério recusou-se a jogar esse jogo.
Não governava da praça pública, mas de seu gabinete. Em silêncio. Sem sorrir. Sem confiar. E como não confiava, começou a delegar. Foi então que entrou em cena Lúcio Hélio Sejano, prefeito da Guarda Pretoriana. Um homem ambicioso, astuto, encantador. Onde Tibério era frio, Sejano era caloroso. Onde Tibério hesitava, Sejano decidia. Rápido. Roma começou a ver em Sejano a mão firme que Tibério parecia recusar-se a oferecer. Mas essa confiança logo se tornaria uma ameaça. Sejano não apenas reorganizou a Guarda Pretoriana e transformou-a em uma força política. Reuniu poder, silenciou senadores, fez inimigos desaparecerem e, pouco a pouco, apresentou-se como a sombra do trono. Tibério, preso à sua natureza paranoica, começou a desconfiar. Não falava, mas observava. E o que viu perturbou-o. No ano 26 d.C., tomou uma decisão sem precedentes e abandonou Roma. Não por necessidade. Não por doença. Mas porque não suportava mais estar ali. Governe você, se quiser, pareceu dizer ao mundo. E retirou-se para Capri. A partir de então, governou como um fantasma. Enviava cartas imperiais à distância. Assinava sentenças. Aprovava leis. Mas nunca voltou. Nunca mais. Enquanto isso, Roma ficou sob a sombra de Sejano. Era um governo sem rosto. Um poder sem presença. Uma república sem república. Sejano tornou-se senhor absoluto da cidade. Mas, como todo homem que brilha demais, cometeu um erro. Subestimou o imperador ausente. Tibério, em segredo, investigou-o. E quando teve provas suficientes, ordenou sua execução pública. O povo então viu o que muitos haviam esquecido. Que o silêncio de Tibério não era fraqueza. Era cálculo. Era controle. Era domínio absoluto sem levantar a voz. De Capri, Tibério destruiu seu rival sem mover um dedo. A mensagem foi clara e ninguém está a salvo. Ninguém governa além dele. E, no entanto, o preço foi alto. Roma agora temia mais do que admirava. O império já não se sentia liderado, mas vigiado. E no alto de sua ilha, cercado de estátuas sem alma, Tibério continuava reinando, sem reinar. Roma se perguntava onde estava seu imperador e a resposta era arrepiante: governava de uma ilha, sozinho, entre penhascos e rumores. Capri não era apenas uma ilha. Era um santuário natural com falésias brancas, grutas ocultas, águas transparentes e um céu que parecia não ter fim. Ali, no alto de uma rocha, Tibério construiu seu novo mundo. Deixou para trás o mármore do Senado, as multidões, os gladiadores, as intrigas urbanas. Roma era barulhenta demais. Falsa demais. Cheia demais de olhos. Capri lhe oferecia silêncio. Mas também o transformava em mito. Esses gestos, conhecidos como homonera, eram visíveis, memoráveis e caros. Mas valiam cada sestércio. Pois não apenas elevavam o status do benfeitor. Garantiam-lhe influência, respeito e muitas vezes imunidade. Alguns ricos davam ao povo milhares de denários em forma de pão, vinho ou azeite. Não por compaixão, mas porque sabiam que o apoio da plebe podia influenciar decisões políticas. Nas inscrições que chegaram até nós, lê-se frases como: Fulano pagou pela restauração deste aqueduto, para a maior glória de sua família. Outro doou esta fonte ao povo e foi eleito edil no ano seguinte. Até a morte era uma oportunidade de doar. Muitos deixavam em seus testamentos instruções precisas e distribuir dinheiro aos pobres, libertar escravos, financiar jogos públicos. Não por arrependimento, mas para preservar o nome da família. Pois, numa sociedade obcecada com a posteridade, cada doação era também um ato de autopreservação simbólica. E mesmo que alguns gestos nascessem do desejo genuíno de servir, como os de Plínio, o jovem, que contribuiu para a educação de órfãos, a caridade era, na maioria das vezes, cálculo. Em Roma, dar não significava perder. Significava investir. Pois,
Quando se tem tudo, só resta o legado, como se será lembrado. 2000 anos depois. Roma ainda vive. Não em suas estátuas, não em suas ruínas, mas nos nossos costumes. Hoje, não precisamos de túnicas púrpuras nem de escravos que perfumem nossas mãos. Usamos relógios de luxo, roupas de marca, jatos particulares e mansões em colinas com vista para o mar. Mas o princípio é o mesmo: mostrar, sem palavras, quem está no controle. As redes sociais são o novo triclínio. Publicamos o que comemos, para onde viajamos, como nos vestimos, não para compartilhar, mas para nos destacar. Para mostrar que vivemos melhor. Que, de certa forma, somos os superiores. E mesmo que não cunhemos mais nossos rostos em moedas, estampamos nossa imagem em campanhas, marcas, notas virtuais, NFTs, placas de fundadores, biografias embelezadas. Os banquetes de hoje são festas exclusivas. As vilas romanas são coberturas blindadas. As doações públicas são campanhas filantrópicas com cobertura midiática. Até o tempo livre continua a ser um símbolo da elite. Hoje, como antes, quem não precisa trabalhar e mesmo assim ganha dinheiro é visto como bem-sucedido. Então, o que mudou? Apenas a embalagem. Pois ainda acreditamos que o valor está no visível. Que riqueza, poder e status precisam ser mostrados. Que, se ninguém vê, não conta. Nesse espelho, Roma não foi apenas uma civilização. Foi um manual. Um manual que, sem perceber, ainda lemos todos os dias. Pare um momento. Se tivesse nascido na Roma antiga, onde você se veria? Acordando entre lençóis de linho, cercado de esculturas e jardins privados. Ou andando descalço pelas ruas de pedra, carregando água para outra pessoa, sem direito de falar ou decidir? Pois a verdade é que, em Roma, como em qualquer sociedade, a riqueza de uns só era possível pela pobreza de outros. E, mesmo que seus monumentos tenham caído, suas ideias sobre poder, hierarquia e prestígio ainda permanecem de pé. A pergunta, portanto, é inevitável. Será que realmente evoluímos? Ou apenas trocamos as máscaras? Se esta viagem ao coração da Roma rica fez você refletir, conte-me nos comentários. Qual parte mais te surpreendeu? Em que momento você sentiu que a história se parecia demais com o presente? E, se conhece alguém que ainda acredita que ostentação é algo tipicamente moderno, de influenciadores, envie este vídeo para essa pessoa. Pois entender Roma é também entender a nós mesmos. Nos vemos no próximo episódio. E lembre-se: um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la.